Oi! Esse vídeo ele foi gravado ao vivo durante o curso de Metalurgia Física apresentado pelo Dr. Paulo Roberto Oliveira Emídio, agora em janeiro de 2021. São 4 horas de vídeo separadas em 17 partes. Esta é a parte 14, que apresenta um pouco sobre as curvas de transformação, ou curvas TTT, como são conhecidas. Se eu for avaliar agora qual é a velocidade que leva para essas fases se formarem, eu vou ter que ver a cinética de transformação de fase do material, eu vou ter que falar sobre a curva TTT, que é a curva tempo, temperatura, transformação. Aqui, como a gente falou no diagrama ferro-carbono, a gente viu então as transformações que ocorrem, como eu falei lá, no equilíbrio entre aspas, né? Porque quando a gente vem para cá, na verdade essas transformações elas acontecem quando a gente está trabalhando, fazendo resfriamento, por exemplo, ao ar, né? Se eu faço um resfriamento aqui ao ar, eu já tenho esse tipo de microestrutura. Se eu faço um resfriamento no forno, por exemplo, fazendo um resfriamento bem lentinho, ou seja, deixando meu material dentro do forno, desligando o forno, o que vai acontecer? Eu vou ter essa mesma microestrutura, mais grosseira. Se eu fosse mais lento ainda, eu ia ter essa microestrutura toda esferoidizada e a perlita, que é a função lá da reação eutetóide, ela não vai acontecer mais, né? Não iria mais aparecer. Falando um pouquinho agora da cinética, a gente vê que eu tenho que olhar agora para a curva temperatura, tempo, temperatura e transformação, que vai, na verdade ela vai me mostrar o tempo que cada uma das fases levam para acontecer. Fases que são o quê? Difusionais, ou seja, que dependem da difusão para ocorrer, né? Então, se elas dependem da difusão, elas são dependentes do tempo, para uma determinada temperatura. Como é que se chegou a esse tipo de curva? Principalmente usando transformações isotérmicas, o camarada colocava um determinado material a partir do campo austenítico, ele descia para a temperatura que ele desejava, por exemplo, 700 graus, e ele ia retirando a amostra com tempos progressivos, e ao mesmo tempo, quando ele retirava a amostra, por exemplo, 5 minutos depois de estar estabilizada a 700 graus, 10 minutos depois de estar estabilizada a 700 graus, e aí ele resfriava rapidamente, fazia um resfriamento rápido, e ele via qual era a quantidade que ele tinha. Para fazer isso, ele usou um ácido tetóide. Por quê? O ácido tetóide, com 0,8% de carbono, a única transformação que ocorre nele é a austenita passando de alfa mais Fe3C na forma lamelar, que é, então, a perlita. Ele colocava na temperatura de austenitização, que nos ácidos com 0,8% de carbono, em torno de 800 graus Celsius, já é só austenita. Resfriava, por exemplo, para, sei lá, 700 graus Celsius e deixava o tempo um determinado tempo. E com isso, depois eles faziam um resfriamento rápido. Por exemplo, em água. Um resfriamento rápido em água. E aí ele via quanto de perlita tinha aparecido no material. Com isso, ele começou a montar uma curva. Botou lá uma curva, que era uma curva, aqui a temperatura, aqui o tempo, e ele botava o ponto lá, olha, ele botou aqui os 723 graus Celsius, que é, na verdade, onde eu tenho só austenita, e ele botava o primeiro ponto, 700 graus foi aqui. Segundo ponto, baixou um pouquinho a temperatura, baixou um pouquinho, e ele começou a fazer uma curva, que foi uma curva, e viu que obedeceu uma curva em C. Assim. Ele tinha uma curva de início da transformação e uma curva de final da transformação. Como ele estava fazendo um resfriamento rápido na água, ele começou a ver que quando ele resfriava, também aparecia, além da perlita, né? Então, aquele início aqui eu tenho o gama ainda, aqui eu tenho a perlita, e aqui eu tenho perlita mais gama, né?
E aqui eu só tenho perlita. Quem é a perlita é o alfa mais o Fe3C, lamela, né? Na forma lamelar. Bom, ele começou a ver que aparecia uma outra fase. Ele viu que ele tinha uma curva de início, uma curva de final da perlita, e aparecia uma outra fase que sempre que ele resfriava muito rápido, ela aparecia aqui, ó, que é a fase martensítica. Aqui seria o início da martensita e aqui o final da martensita. Ele tinha lá os 723, a nossa curva aqui de início e de final, e ele determinou aqui uma transformação aqui martensita inicial, martensita final, e aí aqui no meio ele tinha o que? Austenita mais martensita. E aí ele começou a ver que, aqui em cima só austenita, ele começou a ver que se ele resfriasse assim, ele formava só perlita, mas se ele resfriasse assim, ele deixava de ter formação de perlita, ia ter só martensita, né? Se ele resfriasse aqui no meio, ele ia iniciar a curva, a transformação martensítica, a perlítica, mas não ia terminar. E aí, então, ele ia ter um pouquinho de o que? Nesse caso aqui, de martensita mais perlita, né? E aí ele começou a ver que ele podia mudar as fases presentes. Isso foi determinado para diferentes materiais, né? Para diferentes aços. E para o nosso caso aqui, a gente tem um aqui que é uma curva do aço 4340. O que é o aço 4340? É um aço que tem 0,42, em torno de 0,42 de carbono, manganês 0,78, elemento de liga níquel, cromo e molibdênio. Então, esse material aumenta muito a capacidade de transformar em martensita, porque a curva é jogada muito para o lado de cá. A curva está deslocada bem longe do eixo. O normal, no aço, se não tivesse os elementos de liga, é que a curva estivesse dentro do eixo e a transformação martensítica ficasse dificultada, né? Só para velocidades muito rápidas que eu conseguiria transformar em martensita. Nesse aço aqui, 4340, que é um aço hipoeutetoide, vai aparecer aqui também a transformação da austenita para ferrita. Ela vai aparecer aqui em cima, início da transformação, e aqui já a transformação da perlita. Esse aço, como tem muito elemento de liga, ele aparece um segundo nariz aqui na curva, que é da transformação bainítica, que é uma outra tipo de transformação, que é transformando aqui, ó, cortando aqui, vai estar transformando, começando a transformação de austenita para ferrita mais semitita, e aqui no final vira todo mundo ferrita mais semitita. Repara que aqui em cima eu tenho aqui, ó, o início da transformação martensítica, que é o MS aqui, que é o martensita start, 50% de transformação martensítica e 90% de transformação martensítica. 90% de transformação martensítica. O cara não consegue determinar exatamente quando termina. Então, ele está mostrando aqui quem é o MS, onde começou, quando tinha 50% e quando tinha 90%. Qual era a temperatura, em função daquelas velocidades de resfriamento. Então, o que a gente está vendo aqui? Ó? A gente vê que a curva é uma curva tempo de transformação, mostra o tempo de uma dada transformação difusional, leva para ocorrer com a temperatura constante, nesse caso. Os elementos de liga jogam a curva para a direita, tornando possível, em função da velocidade de resfriamento, inibir ou favorecer a transformação de uma determinada fase. Por exemplo, se eu faço uma velocidade de resfriamento aqui em cima, né, eu tenho, na verdade, uma estrutura mais refinada, uma aqui em cima eu vou ter uma estrutura mais grosseira, uma aqui embaixo eu vou ter uma estrutura martensítica, né? Então, em função dessas velocidades, se a minha curva chegar um pouquinho para cá, eu vou começar a inibir, eu não vou começar a não ter transformação martensítica. O que os elementos de liga fazem? Quando eles jogam a curva para cá, o que acontece? É possível eu obter a fase martensítica e inibir a transformação perlítica aqui, né, de ferrita mais perlita. Repara que
A martensita, ela não tem uma curva em T, em C, né, uma curva TTT. Ela tem uma temperatura de início e uma temperatura de final. Ela é uma transformação adifusional, ou seja, não difusional, como a gente está colocando aqui. Ó. É uma transformação não difusional, onde, na verdade, não tem difusão do carbono. Ocorre, na verdade, um cisalhamento da rede cristalina que sai de cúbico de fase centrada, da austenita, para uma estrutura tetragonal, como a gente vai ver no slide seguinte. A formação da martensita em uma profundidade abaixo da superfície depende, além da temperabilidade do material, da velocidade de resfriamento, que é a função da troca do calor, tal. O que significa isso? Significa que, para alguns aços que tenham a curva mais para cá, eu só consigo ter martensita, às vezes, só na superfície. Então, os aços vão ter uma propriedade que é chamada de temperabilidade, que é a capacidade dele de se transformar em martensita, no que diz respeito na espessura. Por quê? Quando eu tenho aqui uma determinada curva, o que acontece? A superfície vai estar resfriando aqui e o centro pode estar resfriando aqui. Então, eu vou ter formação de martensita na superfície e não vou ter formação de martensita no centro. Quanto mais essa curva chegar para cá, mais eu vou ter toda a minha espessura transformada em martensita. Quanto mais a curva chegar para a direita, mais eu vou ter tudo transformado em martensita. Essa propriedade de conseguir transformar tudo em martensita é chamada de temperabilidade e é dada pelos elementos de liga. Tá? Então, na verdade, quanto maior é a temperabilidade, maior vai ser a espessura que eu vou ter a transformação martensítica, e isso vai ser função da curva estar mais para a direita ou não. Né? Curvas muito para a esquerda, baixa temperabilidade. Ausência de elementos de liga, por exemplo, aço ao carbono, que às vezes nem é possível, por exemplo, num aço com 0,2% de carbono, eu não consigo ter transformação martensítica. Por quê? Porque a curva está aqui em cima do eixo. Se ela estiver em cima do eixo aqui, não tem velocidade de resfriamento capaz de transformar em martensita. Né? Quando eu coloco o elemento de liga, a curva desloca para a direita. E aí eu começo a ter uma boa temperabilidade. O 4340 é um aço que tem uma excelente temperabilidade. Já o 4140, um pouco menos de elemento de liga, o que vai acontecer? Ele já vai jogar a curva para cá e eu vou conseguir uma transformação martensítica só para determinadas espessuras. Ou seja, a temperabilidade fica menor. Aqui a gente falou da martensita, que aparece quando eu inibo, em função da velocidade de resfriamento, eu estou inibindo as transformações difusionais. Então, vai aparecer aqui a martensita, que é a difusional. Então, a gente está vendo aqui a cara da martensita. Ó. Eu tenho aqui a austenita, os átomos de ferro, um átomozinho aqui de carbono, e os outros átomos de ferro aqui aparecendo. Né? O que vai acontecer? Ela deveria se transformar para ferrita, mas, como eu estou indo muito rápido, os átomos de ferro não têm tempo, não conseguem se reorganizar. E o átomo de carbono também não consegue sair de dentro da estrutura. E aí ocorre o quê? Um cisalhamento, e ao invés de eu ter uma estrutura cúbica, eu passo a ter uma estrutura tetragonal de corpo centrado, com carbono supersaturado. Isso faz com que eu tenha uma dureza elevadíssima. Nesse gráficozinho aqui do lado, teor de carbono contra dureza Vickers. Então eu tenho aqui a estrutura perlítica com uma curva aqui, estou chegando aqui a 200 e quase 300 Vickers aqui, para um teor de carbono, menos de 30 RoC, porque aqui desse lado eu tenho a estrutura RoC, dureza RoC, enquanto eu, na estrutura martensítica, olha lá, o carbono vai me levando para um valor bem alto de dureza. Então eu chego aqui para o mesmo teor de carbono, 0,4, a minha estrutura martensítica tem em torno de 700 Vickers, ou seja, 60 RoC, enquanto quando eu tiver perlítico, eu estou com uma dureza aí em torno de 100 e alguma coisinha aqui, talvez 150 Vickers, que significa menos de 10 RoC, bem baixinha, já tendo que ser medido em RoC-B aí. E se eu tiver um material esferoidizado, que é aquele resfriamento lentíssimo, chegando ao equilíbrio, aí a dureza é menor ainda, menor do que coisa. Então, para o mesmo 0,4% de carbono, eu teria em torno de 100 Vickers para a dureza para o material esferoidizado, em torno de 150, 160 para o material não esferoidizado, ou seja, que tem a estrutura perlítica, e lá em torno de uns 750, quase 800, em torno de 60 RoC para um material
que fez a estrutura martensítica, ou seja, o material que foi resfriado dessa maneira aqui, resfriado mais rapidamente. Isso faz com que eu tenha toda uma gama, se eu mexer aqui agora com a minha microestrutura, né, com o tipo de velocidade de resfriamento, eu vou ter diferentes propriedades mecânicas, pelo menos em termos de resistência mecânica. Repara que à medida que a gente já viu lá na frente, quando eu aumento muito a resistência mecânica, o que vai acontecer? Eu aumento muito a dureza e, consequentemente, a resistência mecânica do material, eu vou perdendo utilidade e tenacidade. Então, um material totalmente martensítico, ele é extremamente frágil. Então, eu vou precisar de um outro tipo de artifício para fazer com que ele não seja tão frágil. Mas ele é extremamente frágil. É muito duro, muito resistente, mas frágil, ou seja, tem uma tenacidade muito baixa. Tá? Então, tem uma estrutura tetragonal de corpo centrado, super saturada em carbono, muito dura, né? É dura, muito dura e frágil. Muito frágil é muito ruim. Então surgiu o tratamento de revenido, que daqui a pouco eu vou até mostrar para vocês, o que acontece com o revenido. O que acontece? Quando eu reaqueço essa estrutura dura, frágil, supersaturada em carbono e tetragonal, ela vai tentar voltar para o equilíbrio. Qual é o equilíbrio? O equilíbrio é cúbica de corpo centrado, né, mais Fe3C. Então vai começar a precipitar o carbono e a estrutura tetragonal vai voltar para a cúbica de corpo centrado. Quanto mais alta a temperatura quanto mais alta for a temperatura que eu fizer o revenimento, mais rápido isso daqui vai acontecer, menor vai ser a dureza vai cair, né? E eu vou melhorar aí a tenacidade, vai subir. Bom, então, na nossa curva aqui a gente vê o quê? O teor de carbono, que é o principal elemento endurecedor aqui da martensita, contra a dureza Vickers, né? E aqui várias curvas em temperaturas diferentes desse reaquecimento que a gente chama de revenido. Então, aqui, ó, 1.300 graus Fahrenheit, 1.300 graus Fahrenheit é mais ou menos em torno de 700 graus Celsius. Então, esse aqui seria a curva do material endurecido, que é a mesma curva que a gente tem aqui, ó, né? Essa mesma curva aqui. Então, seria a curva do material totalmente martensítico. E à medida que eu vou fazendo revenidos a temperaturas cada vez mais alta, aqui em torno de 250, 260 graus Celsius, ele vai diminuindo a dureza. E a dureza sempre aumenta com o teor de carbono. E à medida que eu vou fazendo revenido, ela vai caindo. E aí eu vou dando... Aqui eu tinha uma estrutura chamada de martensita. Aqui, depois do revenido, a minha estrutura passa a se chamar de martensita revenido. Eu vou, então, fazer esse tratamento de revenido em função da propriedade que eu quero. Se eu quero menos duro, com mais tenacidade, ou se eu quero mais duro, comprometendo um pouquinho a tenacidade, então eu vou trabalhar aqui em função das propriedades que eu quero. Isso vai dar origem, tudo, ao que a gente chama de tratamento térmico dos metais, das ligas metálicas, principalmente nos aços. Essa ideia do tratamento térmico, ela vai funcionar também para outras ligas, mas a gente vai ver aqui especificamente para os aços. Então aqui eu tenho uma curva TTT esquemática, onde eu tenho aqui a ferrita, transformação aparecimento da ferrita a partir da austenita. A austenita está aqui em cima, tá vendo? Só austenita a partir dessa linha. Essa aqui é a linha onde começa a transformação no diagrama de ferro-carbono, a transformação da ferrita, da austenita em ferrita, e aqui é cinética. Né? No diagrama ferro-carbono começa essa temperatura, e aqui é cinética, como é que isso aqui acontece. Né? Ou seja, em temperaturas muito altas, a cinética é mais lenta. Temperaturas mais baixas, a cinética é mais rápida, mas eu tenho um cotovelo aqui onde ela vai acontecer, que é o tempo menor para ela acontecer. Depois ela volta a ficar lenta novamente. Bom, temperatura por quê? Porque aí eu diminuo a difusão. E aqui é uma questão da estabilidade lá em cima. Né? A fase não é tão estável, então ela demora mais a aparecer com o tempo. E aqui para cá ela vai ficar mais estável, vai aparecer mais rápido. E aqui embaixo eu diminuo a mobilidade, vai demorar mais para ela acontecer também. Bom, vamos ver aqui. Então eu tenho alguns tratamentos utilizados. Tem um tratamento chamado de normalização, que é essa velocidade de resfriamento que está aqui, ó. Eu venho do campo austenítico, corto o início de transformação da ferrita,
depois eu corto a transformação perlítica, início e final da transformação perlítica. E com isso eu tenho uma estrutura ferrita mais perlita, que é a normalização, resfriamento ao ar. Eu tenho aqui um outro tipo de resfriamento mais rápido, que seria a têmpera. Eu venho aqui, não corto nenhuma curva, corto o início da transformação martensítica e vou até lá o final. E eu vou ter, então, aqui uma estrutura, por exemplo, que eu vou resfriar, vamos supor, o óleo, ou a água. O mais comum na prática é o óleo, e aqui eu tenho uma estrutura martensítica. E aqui eu tenho resfriamentos intermediários. E aí eu posso fazer uma brincadeira com os resfriamentos. Por exemplo, essa aqui, que a gente chama de patenteamento. Eu entro exatamente aqui no nariz da curva e transformo tudo em perlita, depois resfrio mais rápido. Eu tenho o que a gente chama de austêmpera, que eu tenho uma estrutura mais refinada, né? Eu evito o início da transformação lá mais grosseira, e aqui embaixo eu entro, faço uma isotérmica aqui e corto a curva de início e a curva de final. Eu tenho o que ele está chamando aqui de têmpera interrompida, eu tenho a martêmpera, que eu venho aqui embaixo, né? Vou quase no limite aqui de cortar a curva de início, mas eu não deixo cortar, resfrio rápido. Então, tem uma martensita um pouco mais aliviada na martêmpera, né? Então, eu vou ter a normalização, a têmpera, poderia ter o recozimento, que seria um bem mais lento aqui, ó, bem mais lento, lá embaixo, né? Seria um bem mais lento aqui, onde eu vou ter também uma estrutura mais grosseira, ao invés do recozimento seria um resfriamento ao forno. Então, eu teria basicamente esses tratamentos térmicos aí, em função do quê? O que eu vou mexer? Eu vou mexer com a minha... Nesse caso aqui, eu estou mexendo só com a velocidade de resfriamento, né? Formo martensita ou formo uma estrutura perlítica mais grosseira ou menos grosseira, né? Dependendo do que eu quero aqui. Estou trabalhando sempre fora do equilíbrio aqui, porque no equilíbrio ia dar ferrita mais cementita. O mais próximo do equilíbrio é a normalização. No caso da martensita, o que acontece? Eu pegando aqui um gráfico, temperatura, né, contra tempo, eu pego inicialmente, aumentei a temperatura, entrei na temperatura austenítica aqui em cima, resfriei rapidamente, formei a martensita e depois então eu vou reaquecer o meu material, eu vou deixar um tempo nessa temperatura, dando tempo de que acontecer aqui nessa temperatura, da estrutura voltar a ser cúbica e do carbono sair de solução sólida e formar um carboneto. Repara que esse carbono que sai de solução sólida e vai formar um carboneto, que é a cementita, não vai ser mais na forma lamelar, que a única ferrita mais cementita na forma lamelar vem direto da austenita, e aqui eu não tenho mais austenita, eu tenho uma martensita. Então não vai vir mais na forma lamelar, vou resfriar depois, um resfriamento que pode ser o ar, e aí eu vou ter uma estrutura de martensita revenida. Olhando para a cara da microestrutura, o mesmo aço, eu tenho ele ferrítico, mais perlítico. Isso aqui é um aço que deve ter em torno de 0,4% de carbono, vamos colocar dessa forma, 0,4% de carbono. Eu tenho ele temperado, a estrutura martensítica é uma estrutura de agulhas, ou seja, que é formada pelo cisalhamento dentro dos planos. Então, uma estrutura que ela tem uma cara de tensa mesmo, né? Então, na têmpera eu tenho aqui a martensita. Repara que a dureza, ela sai aqui, ó, de 200 brilho para 500 brilho, né? Então, eu estou praticamente quase que triplicando a dureza aqui. Depois eu faço um revenido. Depois que eu faço esse tratamento aqui de revenido, eu tenho uma estrutura que é de ferrita mais carboneto, mas que veio da martensita, ela lembra um pouquinho a martensita, mas ela tem uma cara de menos tensa, aparecem esses grãozinhos brancos aqui, ó, que na verdade é um pouquinho de ferrita, com os carbonetos precipitados dentro, ela vai ter uma dureza mais baixa, 200 brilho também, mas tem melhor tenacidade do que essa aqui. A melhor relação que a gente tem de resistência mecânica com tenacidade é para a estrutura martensita e revenida. Quando a gente tiver uma propriedade onde eu preciso de resistência mecânica e também preciso de tenacidade, eu vou trabalhar com aço que me permita ter a transformação martensítica, então eu vou trabalhar com aço normalmente ligado, né? Não vai ser um aço ao carbono comum, e eu vou
fazer o tratamento térmico de têmpere revenido, como é o exemplo dos ácidos 4340, de outros ácidos de outras especificações, que são ácidos específicos para a gente fazer têmpere revenido e obter a dureza. Repara que esses ácidos, vamos voltar aqui um pouquinho para a gente pensar numa coisa que é bem comum ali nas falhas. Esses ácidos, eles, mesmo que eu fizesse um tratamento, por exemplo, de normalização, é possível que no tratamento de normalização formasse alguma martensita ainda, principalmente para as regiões mais na superfície. É um ácido com uma temperabilidade muito alta. Então é muito comum o cara fabricar um determinado componente, por exemplo, parafusos, que tem uma especificação só de dureza, dizendo que a dureza é de, sei lá, 30 ROC-LC, 32 ROC-LC, e o cara não faz o tratamento térmico de têmpere revenido. E aí o que acontece? O material tem a dureza, que está associada ao limite de resistência, mas não tem o escoamento por causa da presença da ferrita. Então, quando a ferrita está presente, o escoamento é mais baixo. E, como tem alguma martensita misturada, vai fazer uma mistura meio doida, meio misturada, o que vai acontecer? O material vai ter uma dureza alta. Então, esse parafuso, quando entrar em serviço, às vezes ele falha na hora de dar o torque. Por quê? Porque ele não tem intenção de limite de escoamento. E o cara, na verdade, errou no quê? Ele errou, ele fez o parafuso tudo certo. Ele comprou o material certo, gastou o dinheiro dele comprando o material, ele fez usinagem, gastou dinheiro, o parafuso está tudo certinho. Mas, e medindo a dureza também vai estar certo. 32 ROC-LC, mas o que acontece? Não fez o tratamento térmico correto, então não vai atingir a propriedade desejada. Não vai ter o limite de escoamento, o limite de resistência. Quando ele dá o torque, o parafuso deforma plasticamente e acaba, às vezes, o cara nem percebe, dá o torque, mas lá na frente ele vem a falhar, lá na frente, às vezes por fadiga, porque está deformado e a junta não ficou certinha. E aí, assim, eu já vi várias falhas de parafuso onde o cara não tinha feito o tratamento térmico e nem sabia, coitado, que tinha que fazer.